Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E claro que para você ser um profissional de alta performance, para você inclusive ter mais êxito aí na sua busca de recolocação, você precisa fazer uma boa gestão das suas emoções. Então hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre inteligência emocional e muito mais. Larga tudo porque esse episódio tá incrível. E eu trago um convidado super especial que inclusive tá voltando aqui para gravar com a gente, que é o Dr. Júlio Luckmann. O doutor, ele é especialista em fitoterapia e é neurocientista, é autor. Esse homem faz muita coisa, acabou de me presentear aqui com um kit de óleos essenciais que eu vou usar e abusar. Então vem comigo que esse conteúdo tá imperdível. Júlio, gratidão, que bom que você pôde vir, né? Sua agenda tá cada vez mais intensa, né? Então fico muito grata de você nos prestigiar. O que eu não falei da sua apresentação que vale a pena mencionar? Que você faz mil e uma utilidades, né? Você já deu uma boa resumida aí. Eu dedico bastante ao conhecimento de plantas medicinais, fitoterapia de uma forma geral, a nutrição sistêmica funcional, que é aquela que impacta na alta performance, né? E toda essa parte de organização que tem a ver com emoção e cognição dentro da neurociência me atrai que nem o imã atrai outros. Quantas horas por dia você estuda? De 2 a 4 horas, dependendo do dia, de segunda a segunda. Raramente, muitíssimo raramente, eu não tiro assim um tempo para estudo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas então você não tem vida, né? É muito pelo contrário. Ter vida é ter um cérebro ativo, é ter uma vida cognitiva ativa, é o que a gente chama de TCC, né? É tempo na cadeira, né? É o tempo de você sentar lá e mandar bala, porque eu acredito muito numa coisa que eu faço hoje como influenciador digital, que é assim, por muito tempo eu fiz benchmarking, eu olhava o que as pessoas faziam e pensava, puxa, isso aqui dá certo, eu vou fazer. Hoje eu estou puxando à frente em muitas coisas, então muitas pessoas... Eu abro o meu Instagram e vejo vídeos ali que são cópias dos meus. Então, para que eu nunca fique desatualizado, eu preciso me alimentar 100% do tempo, né? Isso é um dos prazeres da vida, aliás. Sim, viciado em conhecimento, então. Literalmente. E você prefere livro, curso, podcast? Como que você... Tudo? Você consome de tudo? Qualquer coisa que seja benéfica, para a gente montar essa teia da realidade. Eu costumo sempre dizer que a nossa realidade mental, ela é a somatória dos pequenos retalhos que você vai trazendo, do que você aprende, do que você vê os outros fazendo. E aí o livro é uma coisa sensacional, porque ao invés de você se lascar fazendo aquilo lá, você pode ver o que os outros fizeram para você não cometer os mesmos erros, né? Então, o que eu experimento, o que eu aprendo, o que eu trago para dentro, vai formando essa teia. E quanto mais extensa essa teia for, mais fácil vai ser de você olhar para a realidade e falar, eu sei que monstro que tem nesse quarto escuro aí. Sim, perfeito. E o que você traz, assim, sobre nosso panorama de saúde mental, né? Eu não sei com você, mas todas as pessoas que eu converso estão com um probleminha, né? Caos. Tá um caos, né? E eu tô falando isso de todas as gerações, principalmente os mais jovens, né? O que você tem visto? Não sei se você tem algum número para trazer pra gente. Até o início do século XX, nós não tínhamos uma medicina alopática e nós não tínhamos doenças contagiosas sob controle. Nesse momento, no início do século XX, quando John D. Rockefeller, detendo boa parte do poder econômico do país, se vê numa situação de saúde em que ele mesmo estava condenado aos seus 42 anos de idade, os médicos deram a ele 2 anos de vida, ele contratou todo mundo que ele poderia naquele momento para entender o que estava acontecendo com ele. E veja como é que as coisas são interessantes. As 3 regras de vida de Rockefeller, que levaram ele aos 98 anos, são: durma bem, coma bem e não se estresse. São as 3 regras de vida dele. Só que ele é um cara muito de negócio. E como ele era um cara de negócios, como ele investiu muito nesse processo, ele trouxe os cursos de medicina para dentro do contexto que ele queria, que era fazer virar negócio. E esse é o momento que a gente tem que lembrar, ali, início do século XX, surgimento da penicilina, os antibióticos, aquela coisa toda. Então, esse grupo é um grupo que trouxe a saúde e a medicina muito para dentro da ideia das doenças contagiosas. Então, a gente achava, por exemplo, que a gente não teria mais problemas.
nem com nenhum tipo de bactéria, fungo, vírus. O que a gente esqueceu? A gente esqueceu que o mundo do trabalho começou a se intensificar muito década de 70, 80, começou essa loucura que é o que a gente está vivendo hoje, e o que se prolifera hoje não são doenças contagiosas. Aliás, essas são as doenças que menos matam hoje. O que mata hoje? As doenças não contagiosas. Estresse, depressão, problemas como câncer, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, hoje o mundo ele está muito caótico, porque nós nos afastamos da nossa natureza física e nos aproximamos de uma natureza mental, intelectual que nós criamos, que é a coisa do desempenho, sucesso, aquela coisa toda e tal, e não conectamos essas duas coisas. O meu trabalho hoje, ele é muito em retornar essa condição do natural e não perder esse viés do que a gente já construiu hoje, mas conseguir uma conexão entre essas duas coisas. Aí a gente vai ter alta performance com saúde. E as empresas estão cada vez... tá na pauta saúde mental, né? As empresas estão preocupadas. Mas você acha que realmente está sendo implementada ações no tocante a não ter tanto estresse? Porque parece um paradoxo, né? A gente vê empresas com saúde mental na pauta, levantando lá a bandeirinha, mas... continua a jornada de trabalho excessiva. Hoje, com o celular, a gente tem uma extensão do trabalho que não tem mais hora para começar e hora para acabar, né? Os executivos que às vezes não viajam mais, mas tem 20 reuniões online por dia, né? Eu até esses dias estava falando com uma pessoa que ela teve 2 reuniões ao mesmo tempo. Então, ela pegou um fone para uma, um fone para outra. Eu fico imaginando o impacto disso tudo, né, na saúde mental, no estresse. O que você acha que está acontecendo assim na nossa atualidade? O nosso cérebro ele é incrível. Nós temos hoje, a gente calcula em torno de 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio consegue fazer entre 1.000 e 10.000 conexões. Então nós estamos falando aqui do quatrilhão de possibilidades. E isso é fato, é verdade. Nós somos incríveis. Tem gente que fala 10 línguas, eu estou no meu 4º curso de graduação, então dá pra gente fazer muita coisa. O problema é que o cérebro, ele foi estruturado para ter estímulo-resposta, estímulo-resposta. Se o estímulo estiver errado, a resposta vai estar errada também. Por exemplo, uma coisa simples e fácil de entender. Imagina que você pegou a corda de um violão. Se você bater na corda do violão, ela vai vibrar para cima e para baixo. Isso a gente chama de ressonância. Se eu quero que uma pessoa tenha mais desempenho, a corda vai vibrar mais para cima, naturalmente o esforço que ela vai ter que fazer tem que ser correspondente. Então essa ressonância que nós temos, ela é essencial para que exista saúde. O que eu estou vendo os caras fazerem hoje? Executivos que focam na sua profissão, estão estressados, nervosos, que vêm consultar comigo às 4 horas da tarde sem ter comido ainda. Então não há ressonância aqui. O que o corpo consegue fazer é manter um processo de equilíbrio durante um tempo, que nós somos programados para isso. A gente é programado para o estresse, a gente é programado para não comer, a gente é programado para não dormir por um tempo. Então quando esses eventos, eles são eventos agudos, a gente consegue passar tranquilamente. Morreu uma pessoa da sua família, estresse, tristeza, choradeira, depressão, 6 meses depois você está superando isso. Sim. Então, esse estresse agudo, normal, estresse crônico todo dia, você vai para o caixão mais rápido do que você imagina. Então, o corpo, ele começa a entrar, a mente começa a entrar num estágio em que ela se acostuma com a desgraça. E a gente passa a achar que a desgraça é normal. Vou te dar um exemplo. Cheguei numa empresa, algum tempo atrás. Enquanto as pessoas não sabem quem eu sou, né, elas são elas mesmas. Eu estava lá no café e uma mocinha olhou para outra e falou assim: eu já tenho uma úlcera por causa dessa empresa. Aí a gente fica pensando, cara, eu sou especialista em intestino, eu já quero ajudar, né? Quando eu me aproximei, a de lá olhou para de cá e falou: mas a minha sangra, a sua sangra. Quer dizer, as pessoas elas estão num contexto em que elas estão disputando quem está mais ferrada, achando que isso é uma coisa legal. Isso não é legal. Por quê? Porque a morte celular, envelhecimento precoce, você tem queda de desempenho. Hoje, nós estamos falando aqui na cidade de Curitiba, mas um contexto de Brasil, só para vocês terem ideia. Hoje no Brasil morrem por ano 400 mil pessoas de problemas cardíacos. Você sabe qual é a principal causa, o principal gatilho de doença cardíaca? Estresse. Sabe qual é o segundo? Falta de sono.
Então, assim... Sério? Dá para ter uma vida incrível. Eu tô aqui dizendo isso, eu tô aqui aos meus 45 anos, na minha 4ª graduação. Eu já tenho 7 pós-mestrado, 2º doutorado, 23º livro. Vida alucinante, com saúde, com tranquilidade, com sossego. Onde é que você encontra isso? Eu encontro isso quando eu coloco um limite nas coisas. Por exemplo, na minha empresa, quando dá meio-dia, não importa em que nível esteja a reunião. Eu encerro a reunião e a gente vai comer. Ponto final. Não tem conversa. Chegou 10 horas da noite, não importa se eu vou ganhar ou se eu vou perder dinheiro. Eu desligo tudo e vou dormir. Então, hoje, as pessoas elas precisam entender, mais do que nunca, que os nossos limites fisiológicos determinarão até onde você pode chegar do ponto de vista emocional, intelectual e assim por diante. E qual que é o caminho? Digamos, o profissional tá nesse ponto, não tá dormindo bem, não tá comendo bem, tá estressado, muitas vezes com sobrepeso. O que você orientaria aí para quem está nos assistindo? Como começar? Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo, não consegue também, né? Posso ser polêmico? Pode. Uma boa dose de vergonha na cara. Aí você vai falar, mas por que isso? É fato, sim, que uma parte do conhecimento que a gente precisa para ter bom desempenho está na mão do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do odontólogo. É verdade isso. A gente tem que contar com essa galera. Psicólogo ajuda demais nesse processo. Só que quando eu sento com o executivo e eu começo a estratificar a vida dele no sentido de identificar o que ele já sabe, que ele precisa fazer, ele já sabe fazer quase tudo que ele precisa. Verdade. Vou te dar um exemplo bem simples. Vou te fazer 3 perguntas, você que está aí em casa. Quem de vocês tem dúvida que uma boa noite de sono é importante para a saúde? Que atividade física é importante para a saúde e que frutas e verduras são importantes para a saúde? Se aqui fosse uma plateia agora, estaria todo mundo com a mão levantada e dizendo eu sei. Sim. Agora fica com a mão levantada, aí, de você que está em casa. Quem come 5 porções de frutas e verduras por dia, faz atividade física regular 5 vezes por semana e dorme antes das 10 todos os dias. Agora você vai ver uma tragédia, 2 pessoas com a mão levantada. E ainda quem está com a mão abaixada está olhando para esses como se eles fossem extraterrestres. Então, assim, uma boa dose de vergonha na cara de pegar o que você já sabe e colocar na prática. Porque nós somos excelentes em fazer isso na empresa dos outros. Mas péssimos em fazer na empresa de mim mesmo. Então, a gente precisa colocar alguns limites. Esses limites, eles precisam ser construídos. Meu filho, hoje de meio-dia, ele sentou comigo, ele trabalha comigo na empresa. Sim. E ele está sentindo a pressão do mundo corporativo. E eu falei, filhão, é cobra comendo cobra, parceiro. Não, mas eu vou desistir. Eu falei, jamais. O que a gente precisa entender é assim, ó. Quando você bota o olho numa coisa e fala, isso aqui é bom e eu quero que isso aqui aconteça, ter esse objetivo definido é o primeiro passo. O segundo passo é encontrar as brechas na lei que me permitem chegar lá. Esse aqui vai contra, aquele vai a favor. Eu vou dançando dentro da empresa. Cara, e vou falar uma coisa para você. Isso é de um prazer, isso é de um tesão tão grande que quando as pessoas começam a entender que o trabalho é uma oportunidade de você não só ganhar dinheiro, mas de você se desenvolver como ser humano, de você se tornar uma pessoa melhor e de ter prazer no que você faz, você não precisa mais muitas vezes nem de terapia. Existe uma técnica chamada ofurô empresarial. Essa técnica, ela aconteceu assim. Ofurô, todo mundo sabe, é aquela banheira quente que o japonês usa, né? E as pessoas estavam extremamente estressadas na empresa. Extremamente estressadas, todo mundo louco. O dono da empresa resolveu criar um ofurô para quando você estivesse muito cansado, você poder descomprimir lá. Não demorou muito, o ofurô tinha fila na frente, é óbvio. Estava todo mundo sob uma tensão desgraçada. Até que alguém teve uma ideia de ensinar inteligência emocional para as pessoas. O ofurô ficou aposentado. Por quê? Porque a excelência do processo não está em você descomprimir no final do dia. Está em você não se comprimir durante o trabalho. Para pensar comigo numa coisa ridiculamente simples. Você está andando na esteira, numa velocidade 10. Se você aumentar para a velocidade 15, você vai sofrer mais e vai cansar mais. Você precisa parar a esteira para descansar? Não, é só voltar para a velocidade 10. Só que se você não tiver o desempenho da velocidade 10, não adianta você andar em 15, entende? Então hoje, o trabalho em alta performance é um trabalho que exige sim um investimento muito grande de tempo, de dinheiro e tudo mais, mas se o teu corpinho não estiver bem, parceiro, sua mente também não estará. É simples assim. E você fala bastante da importância do sono, né? E eu até me lembro na outra gravação de você ter falado que dormir antes da 1 da manhã é melhor pra gente. Uhum. Pode falar um pouquinho disso? Sim. Eu, inclusive, tenho praticado. Durmo cedinho, acordo cedinho. Funciona, não funciona? Funciona.
Às vezes eu até acordo cedo demais, daí eu falo, nossa, eu tô com insônia. Não, é porque eu já tô pronta pro dia, já descansei. Exatamente. Eu defendo uma linha que é uma teoria que é minha e eu ainda estou em fase científica de comprovação dela, mas as evidências estão aí para quem quiser ver, que se chama hora biológica e hora cronológica. A hora cronológica é uma hora de relógio. A hora biológica é a hora perfeita para o seu corpo fazer alguma coisa. Você há de convir comigo que comer um churrasco de meio-dia e comer um churrasco de noite é muito mais fácil de digerir de meio-dia do que de noite. Por quê? Porque o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo de produção dos hormônios, ele está absolutamente alinhado com o ciclo natural. Uma coisa que as pessoas não sabem, se você acordar cedo e não pegar pelo menos 5 minutos de luz solar antes das 7 horas da manhã, o teu ciclo circadiano desregula todo. Sério isso? Tanto que um dos grandes problemas que nós temos hoje com a pessoa que é depressiva é a troca do dia pela noite. A pessoa não consegue mais regular ciclo circadiano. A gente regula ciclo de TPM, de menopausa, de andropausa, que é dos homens, só fazendo o cara acordar cedo, abrindo a janela e olhando o sol. Mas e aqui em Curitiba, que a gente está no nublado? Não importa. Eu vou ensinar vocês a usar um aplicativo extremamente simples. Se chama LuxMeter. LuxMeter, ó, a câmera pegar aqui. Lux é luz e meter é metro. Quando a gente mede a iluminação de um espaço, a gente precisa, antes das 7 horas da manhã, pegar pelo menos 5.000 lux de iluminação. Olha, com refletor forte do jeito que está aqui dentro, ó, a gente não passa de 300 lux. Então eu posso acender todas as luzes da minha casa na intensidade que for. Aqui dentro, o meu cérebro não sabe que eu acordei. Então, quando eu abro a janela de manhã cedo, dia nublado, depois eu vou te mostrar que Curitiba hoje está quase chovendo. Se eu abrir a janela e apontar o celular lá para fora, vai bater 30, 40 mil lux, fechado o tempo. Então, quando a pessoa fala, mas aqui é muito escuro, desculpa para boi dormir. Se a gente quiser abrir a janela para dormir, para acordar e pegar essa iluminação de manhã, o teu circuito de produção hormonal, ele precisa ter um pico de cortisol até as 9 horas da manhã. Se ele não passar pelo pico, ele vai entrar no que a gente chama de ostracismo metabólico. Seria mais ou menos o equivalente ao seguinte: estou na natureza, sou um homem das cavernas. Saí para caçar, o tempo está horroroso, eu não achei nada. Eu vou voltar para a caverna e meu corpo vai entrar no ostracismo. Eu vou economizar energia. Só que existe um grave problema nesse sistema que é assim. Quando você passa mais de 6 meses fazendo a mesma coisa, o teu corpo passa a entender que aquele é o novo normal. Por quê? Você está num lugar como a Noruega, por exemplo. Você tem 4 horas de iluminação. O seu corpo tem que se adaptar a isso. Então, nós temos um sistema de adaptação incrível, só que as pessoas não sabem usar. Então, como que a gente regula ciclo circadiano? Primeira coisa, para dormir bem eu preciso acordar cedo e pegar luz solar. Por quê? Porque isso vai determinar a quantidade de serotonina que eu produzo, o que vai me permitir estabilizar o meu humor. E esse caixa que você está fazendo durante o dia de serotonina que você não usou, no final do dia vira melatonina, que sustenta o teu sono. Aí o que acontece? Luz, iluminação com telas com luz azul, te lascam o sono, porque a tua serotonina vai para zero, você literalmente não produz. Alimentação na hora errada, comendo tarde demais, comendo coisa que não deve. Por exemplo, todos os alimentos que têm glutamato monossódico vão interferir no teu sono. Todos, sem exceção. Porque o sono ele é regido pela melatonina e pelo GABA. O contrário do GABA é o glutamato. Só que o glutamato natural, um vira o outro. Agora o glutamato monossódico não vira. E a gente, onde que tem esse glutamato? Tudo que tem realçador de sabor. Tudo que tem realçador de sabor, salgadinho, comida pronta, aqueles temperinhos que tem naqueles macarrão instantâneo. Bom que meu filho tá aqui ouvindo tudo isso, hein, Daniel? Refrigerante, desgraça pra ter. Gente, vocês não sabem a briga que é para conseguir convencer as pessoas. Ah, mas isso aqui é zero. Cara, olha a fórmula do negócio, não olha só para a quantidade de caloria. Não é isso que determina. Sim. Aí, dormindo tarde. A hora biológica do sono é assim, todas as horas que você dorme antes da meia-noite, biologicamente sustentam você como se fosse 2 horas. Então, eu dormi lá às 9 horas, por exemplo, ou às 10 para pegar o meu padrão aqui. Das 10 a 1 da manhã, biologicamente eu acumulo mais horas de sono do que da 1 da manhã até o meio-dia do dia seguinte. Então as pessoas elas não estão sabendo olhar para o seu corpo e fazer aquilo que a natureza programou a gente para fazer. Thaís, de uma forma bem simples, se o ser humano só tivesse 2 neurônios e os dois conversassem, o Tico e o Teco,
e a gente fosse capaz de olhar para a natureza, para como tudo funciona na natureza, e a gente reproduzisse na nossa vida, a gente resolveria a maior parte dos problemas. Só que a gente acha que a gente se coloca, né, como filho de Deus, como mais inteligente, como mais não sei o quê, e a gente acha que daí, por isso, nós estamos desconectados da natureza. Estamos morrendo. Perfeito. E aquela luz da Philips, eu tenho aquela luz azul, funciona? Que diz que equivale ao sol e tal, é uma luz para quem tem depressão sazonal. Ajuda, mas não resolve. Não resolve. Não. Ajuda porque ela melhora a intensidade. Por exemplo, aqui tem luz azul, ó, nessa tela. Se eu colocar o Lux Meter aqui, ó, ele até sobe um pouco, mas ele não consegue fazer o que ele precisa fazer. O que a gente precisa, é isso que eu falei agora, o que a gente precisa é tomar vergonha na cara e fazer na natureza o que a natureza programou a gente para fazer. Que é botar o pé no chão, comer fruta, fazer atividade física. Só para tu ter uma ideia, quando as pessoas me perguntam em termos de desempenho, né? Gente, pensa assim, ó, eu estou andando num carro 1.0 e eu entrei num carro 2.0. Não é óbvia a diferença? É óbvio. Bom, o que é que faz um corpo 1.0 virar um corpo 2.0? A quantidade de mitocôndrias que você tem na célula. A mitocôndria é a usina de energia. Só de fazer atividade física durante 30, 40 minutos, 4 vezes por semana, você dobra a quantidade de mitocôndrias no seu corpo. E não é só no músculo, é no osso, é no coração, é no cérebro. Aí o cara fala, eu não tenho tempo. Eu falo, então se lasca, então. Desculpa a sinceridade, mas às vezes eu preciso ir na canela, assim, sabe? Às vezes eu falo pro meu paciente algumas coisas que é para chocar mesmo, assim. A pessoa me faz umas perguntas que eu olho para ela e falo assim, você acha que realmente eu deveria responder uma pergunta como essa para um adulto como você? É para dar no estômago mesmo. Mas por quê? Para afugentar a pessoa? Sim. Não, é para ela entender que o que ela está fazendo é ridículo, que ela deveria estar fazendo uma coisa que o próprio cérebro já sabe que tem que fazer, mas não faz. É verdade. Eu sinto assim que quando eu não faço exercício físico, parece que eu fico até meio desregulada, assim, sabe? E quando eu gosto de treinar de manhã. Primeiro porque, né, você não vai acontecer nada de manhã. E às vezes quando eu deixava para treinar depois, acontece coisa na empresa, tem incêndio que você precisa apagar, e daí eu acabava, não, justificava para mim mesmo, não, hoje não vai dar. Então eu treino cedinho e vou agora treinar mais ainda, e de preferência, se puder ser ao ar livre, muito melhor. Você sabe que o nosso corpo, ele tem um equilíbrio energético e químico absolutamente na linha. Por exemplo, se a gente tiver uma acidez de mais do que 7,35, a gente entra em acidose e morre. Se eu baixar um ponto na escala, cair para 7,20, eu entro para um processo, aliás, para mais é alcalino e para menos é ácido. Se eu mudar um pontinho aqui, eu morro. Agora pensa no seguinte, quando uma pessoa coloca para dentro do corpo um refrigerante que tem um pH baixíssimo, esse pH vai ter um impacto em escala dentro do corpo. Mas o meu sangue não fica ácido. É verdade, mas para ele não ficar ácido, eu preciso arrancar sódio, potássio, eu preciso arrancar cálcio do teu osso. Se eu não tenho uma velocidade de reposição disso, você vai entrar em osteoporose. É simples de entender. Aí o que a pessoa não sabe? Que um copo de refrigerante contamina 32 copos de água pura. Ou seja, o meu corpo, para poder girar 32 copos, eu vou levar 2 ou 3 dias para fazer essa troca. Então, uma coisa que eu fiz lá no final de semana vai me arrastar até quarta-feira da semana seguinte. Nossa. Olha que coisa interessante. Tem gente que toma refrigerante porque acha que o refrigerante melhora a digestão. Deixa eu contar uma coisinha para você que você não sabe. O refrigerante tem uma desgraça lá dentro chamada ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele dilata uma válvula que nós temos no final do estômago, cuja função é ficar fechada para que você fique com fome só daqui a 3 ou 4 horas. O que essa desgraça faz? Ela abre esse registro, essa comida mal digerida passa para o teu intestino delgado, lá no intestino delgado, bactérias vão ter que fazer o serviço que o teu corpo devia estar fazendo, você vai produzir putrescina e cadaverina, que são 2 enzimas que vão deixar o seu cocô fedorento, você está indo no banheiro, está soltando pum atômico, ou está com fezes com cheiro muito forte, você está comendo errado. Aí o que acontece? Essa falta que o corpo tem de fazer esse processo no início vai causar confusão lá no final. Vai desestruturar a coisa toda. Aí o que um bando desculpa a sinceridade, mas um bando de nutricionistas e profissionais da área da saúde
que estão recomendando refrigerante zero para as pessoas, porque refrigerante zero ajuda no processo de emagrecimento. Só que o que as pesquisas de fato mostram? Que os refrigerantes zero, para poder ser zero, eles precisam ter acréscimo de substâncias que aumentam a palatabilidade do que você está comendo. Ou seja, se você comeria isso daqui, em uma condição normal, com refrigerante você vai comer isso mais isso. Porque ele te aumenta a fome. Porque ele não permanece o tempo suficiente no estômago para você poder ter digestão. E hoje os estudos mostram que a prevalência de doenças como diabetes do tipo 2 em pessoas que fazem o consumo desse tipo de produto aumenta em 68%. Doenças metabólicas, 38%. Então, o que é a coisa mais lógica do planeta? É você pensar, o que a natureza do meu corpo está pedindo? É uma coisa simples, entrei em déficit calórico porque eu quero emagrecer. Gente, o teu corpo está sinalizando falta de caloria, vai dar mais fome, vai dar mais estresse, vai dar mais ansiedade. O que você faz? Trata o cognitivo do cara também. Não adianta você entupir ele de outras coisas. O corpo não é bobo. O corpo ele entende que está faltando caloria. Ah, estou tomando refrigerante zero. Não importa, para o corpo, a quantidade de caloria que está circulante ali vai dar mais fome. Então, você imagina a tragédia que é o mundo hoje de pessoas que aí querem alto desempenho, só que estão com a sua máquina trabalhando em 10% do que deveriam. Vai ficar louco mesmo. Vai entrar em estresse, vai entrar em depressão. E aí, quando entra em depressão profunda, não é incomum que o suicídio coopte esse cara. Por quê? Porque passa a ser uma solução doce e viável. Coisa que quem está de fora não consegue entender. Aí o sono, para mim, é o princípio fisiológico número 1. Antes de regular a alimentação, atividade física, sono, sempre. E você acha que as pessoas estão mais ansiosas? Absolutamente. Acho que nem precisaria nem de pesquisa para isso, né? Pois é. Porque hoje nós temos uma questão que é assim. O nosso pensamento, ele trabalha naquele tom de estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Se eu começar a bater essa batuta mais rápido, a resposta vai ser mais rápida também. Imagine esse copo aqui cheio de água. Se eu quiser colocar mais água aqui dentro, eu vou precisar tirar a água que está aqui dentro. A velocidade com que você faz isso determina o quanto que você vai reter de coisas ali dentro. O nosso cérebro hoje, ele tem... A gente estima, porque isso aqui é uma estatística, não é uma coisa que se consiga medir. Mas a gente trabalha mais ou menos com a estatística de que o cérebro aguente tranquilamente 300 milhões de dados por dia, né? 300 mil dados por dia. Só de você sentar na frente do celular e ficar no seu Instagram, TikTok, durante 1 hora, nós estamos falando de 1,5 milhão de informações de dados em 1 hora. Então você imagina que esse cérebro ele começa a entrar numa velocidade, é que nem o trem. Se você embalar o trem e alguém cruzar a linha, sinto muito, ele vai atropelar. Não tem como parar o trem. O cérebro é a mesma coisa. Entendi. Ótimo, nossa, uma aula aqui, já tô prevendo mudanças na minha vida aqui, já levantei a mão aqui, já baixei rapidinho. Bora fazer o dever de casa. E você sabe, Thaís, se você me permite, só para concluir esse raciocínio, sim. As pessoas elas acham que para ter uma vida equilibrada, elas teriam que parar o que elas estão fazendo para que o cérebro acostume a fazer esse processo de desacelerar. Na verdade, não é isso. Se no teu contexto de trabalho, na vida alucinante, workaholic que você está levando hoje, você só acrescentar meditação, pensamento com foco no nada, passar minutos ali fazendo absolutamente nada, você aprende a fazer as duas coisas. Essa, gente, é que é a grande graça de ser humano. A gente consegue transcender a nossa natureza, só que eu preciso estar conectado a essa natureza. Então eu posso transcender em alguns momentos, mas voltar para ela depois. Eu posso, de vez em quando, um dia de reunião, meter o pé na jaca e naquele dia não dormir direito, não fazer atividade física, comer tudo errado e ainda beber no final do dia? Pode. Estresse agudo, o corpo sabe o que fazer. Agora faz isso todo dia, sinto muito. Sim. E tem um tempo mínimo para meditação ou esse nada? Olha, as pesquisas hoje mostram que dependendo do horário do dia que você faz isso, também tem diferença. Se você, por exemplo, fizer nos 4 pontos cardeais do dia, né? A hora que você acorda de manhã cedo, quando a luz surge, ao meio-dia, às 6 da tarde ou à meia-noite, você vai ter um impacto muito maior e melhor do que se você fizesse às 10 da manhã ou às 4 horas da tarde. Quando você chegou aqui hoje, qual foi o primeiro comentário que você fez? Vou pegar um café porque eu tô com sono. Porque é nesse ponto cardial que o nosso corpo ele tende a desacelerar naturalmente. Porque a gente está fazendo uma inversão de polaridade com a energia do Sol.
às 6 horas da tarde, se você olhar os ônibus na cidade, você vai ver um efeito interessantíssimo. Um monte de gente dormindo dentro do ônibus. Coisa que você não vê às 8. Você não vê às 9. Você fala, mas às 9 ele devia estar mais cansado. Mas é porque a gente tem uma interferência dessa energia no nosso corpo. Então, nesses pontos, os estudos mostram hoje que se você parar, tirar uma soneca, fizer meditação ou escutar uma música com os olhos fechados por 5 minutos, você já resolve o problema. Gente, quem é que não tem 5 minutos para fazer isso? Vai escutar uma música, né? Não faz sentido não ter. Você sabe que eu dei aula há muito tempo à tarde, né? E uma das coisas que eu sempre falei para os meus alunos foi, eu prefiro que você perca 10 minutos da minha aula tirando uma soneca do que a tarde inteira se arrastando. Tá cansado? Baixa a cabeça aí, a gente vai fazer. Fiz, cara, uma porrada de vezes isso. A turma tava pesada, difícil. Para tudo. Todo mundo fecha os olhos, respira, faz um relaxamento. Ó, ganha a tarde. É simples e fácil. E bebida alcoólica? Só pra gente polemizar mais um pouco. Olha, existem algumas pragas que o ser humano criou, que são as piores coisas que o ser humano já criou. Eu vou citar 3 aqui pra você. Açúcar, farinha branca e álcool. Os 3 têm origem no carboidrato. Mas então carboidrato é um veneno. Não, carboidrato é uma fonte de energia importante e necessária para o teu organismo. Carboidrato simples, refinado e quimicamente transformado é que vira uma porcaria. Só para você ter uma ideia, quando o seu corpo está no contexto do dia a dia normal, você comeu, sei lá, alguma coisa e tinha uma bactéria lá que intoxicou você e o metabólito daquela bactéria entrou na sua corrente sanguínea. Quem é que vai ter que lidar com isso? O seu fígado. Então o fígado, ele é um monstro. Ele está com 20 frentes no teu corpo o tempo todo. Vou metabolizar isso aqui, vou tirar o colesterol errado, vou pegar o sangue velho, vou transformar em bile, vou não sei o que, não sei o que. Quando você colocou álcool na boca, ele para tudo que ele está fazendo para focar no álcool. De tão violento que o álcool é. E aí o que acontece? Quando esse álcool faz a primeira passagem no seu fígado, ele é metabolizado em acetaldeído, que é 20 vezes mais potente do que o álcool. Aí o que a pessoa faz? Continua se entupindo de pinga. Problema do álcool: água. A água é o diluente natural que vai fazer com que esse acetaldeído, uma parte dele, seja metabolizado pelo fígado e seja eliminado pelos seus rins. Aí o que o danado faz? Vai lá e mistura energético junto, que tem uma água podre, uma água que não serve para nada. Aliás, energético não é energético. Então o álcool, não existe nenhum estudo no planeta que comprove o benefício do álcool para o corpo. Pelo contrário, ele mostra que invariavelmente você terá um malefício. O que você precisa saber é o que eu posso fazer para diminuir esse malefício, porque assim, vamos combinar que de vez em quando um vinho, uma cerveja não vai te matar, mas você precisa saber que você está trocando uma parte da sua alta performance por álcool. Isso é um fato. E ajuda a tomar mais água quando está ingerindo álcool, vinho? Sim, a proporção é sempre assim. Para tudo que é fermentado, cerveja, vinho, espumante, assim por diante, a proporção é sempre o dobro de água para que você consumiu de álcool. Então, tomei um copo de vinho, são 2 copos de água. Para todos os destilados, 6 vezes mais. Então, se eu tomei isso aqui de uísque, eu sei que eu preciso tomar 6 vezes mais de água. Para você ter uma ideia de como isso é complexo, o nosso corpo, ele precisa reciclar a água várias vezes. Só de saliva você produz 4 litros por dia, é muita coisa. Só de líquidos intestinais nós reciclamos 7 litros por dia. Só de sangue que passa pelo seu rim são 180 litros por dia. Então você imagine que essa água está passando. Você não toma 7, 8 litros de água por dia. Então essa reciclagem, ela é feita por quê? Porque a água, ela é hoje considerada um nutriente. Se você olhar para o H2O ali, você vai ver que nosso corpo pega uma parte desse oxigênio para transformar isso, o elétron do oxigênio para transformar isso em energia. Só que se essa molécula simples de oxigênio não conseguiu ser restaurada, ou seja, eu não coloquei um antioxidante, oxigênio, oxidação, ela vai se juntar em 2, vai virar um peróxido de hidrogênio. Você sabe o que é o peróxido de hidrogênio? Água oxigenada que você tem na sua casa. O seu corpo está formando isso o tempo todo. Se esse radical, que já é bem mais complicado, não for restaurado, ele vai virar um radical hidroxila. Se ele não for, se a gente não conseguir restaurar, essa molécula que já é muito mais complicada, ela vai grudar num carbono. Aí ela virou uma molécula irreparável dentro do seu corpo. Imagine uma peça solta dentro do motor do seu carro batendo em todo lado. É isso que ele faz.
Como que a gente restaura isso? Água. Pé no chão, luz solar. Veja que coisa ridícula. Sim. E a gente não faz. Exatamente. E tudo de graça ainda, né? Que a gente encontra em abundância. Só para você ter uma ideia, quando você vai olhar para essa coisa do anti-inflamatório, né? O que causa a inflamação? Radical livre sobrando, arrebentando o seu corpo. O que é o radical livre? É aquele cara que está sem um elétron ali e está todo desnorteado. Aí você vai pensar assim, tá, qual é a fonte mais rápida e mais fácil que eu tenho de recuperar esse elétron? Pegar a luz solar e botar o pé no chão. Gente, é absurda a resposta que o corpo tem ao anti-inflamatório. Os caras fizeram uma pesquisa em Harvard, eles pegaram os anti-inflamatórios como ibuprofeno e outros companhia limitada e compararam com o grounding, que é o botar o pé na terra. O grounding se mostrou superior em todas as situações. A única situação em que o anti-inflamatório de farmácia se mostrou superior é em situações extremamente graves e agudas, porque aí a terra não vai dar mais conta, eu preciso entrar com um anti-inflamatório mais potente. Mas para casos considerados de moderados a leves, não há nada que supere. O óleo essencial, por exemplo. Olha como é que o óleo essencial é produzido na natureza, para as pessoas entenderem a lógica. Imagina que você tem uma plantinha aqui, ó. Essa planta, ela não consegue se defender de ninguém. Você vai lá e arranca uma folha dela todo dia. Como é que ela se defende? Ela cria um metabólito, chamado metabólito secundário, óleo essencial, para que aquilo se torne amargo, com cheiro ruim, com gosto forte, para que você não coma mais ela. Ora, o que o ser humano fez? Aprendeu a ir lá, isolar, tirar o óleo essencial e colocar no corpo, porque a gente não produz, mas a gente usa. Porque o nosso corpo veio depois das plantas, nós nos adaptamos a elas. Então a nossa fonte primária de energia é a planta. Olha como é que a planta faz. Ela pega a luz do sol, uma molécula de água, uma molécula de gás carbônico e forma glicose. Gente, o que é o carboidrato? É a energia do sol concentrada em forma de uma molécula de açúcar. Essa molécula de açúcar, a gente gasta metade dela para formar uma outra que é o óleo essencial. Então aqui, no óleo essencial, você tem a forma de energia mais poderosa que existe na natureza. Então você quer dar uma carga rápida no seu corpo? Use o óleo essencial. Olha que legal. Nossa, eu vou ler esse livro e vou aderir. É muito legal. Ajuda pra caramba. Eu uso em vários times que a gente tem aqui de futebol americano, times de vôlei, times nacionais nossos de vôlei, de futebol. Uso óleo de menta. Óleo de menta. Recarga imediata. E para colocar o pé no chão, eu preciso colocar na terra mesmo, na grama? Como que é isso? Existem escalas. Não vale colocar no cimento. Vale. Vale colocar no cimento? Então me conta. Vale. Os materiais, de uma forma geral, eles têm um nível de condutividade elétrica X, Y, Z. A madeira, por exemplo, não tem condutividade elétrica. Então pisar no chão de madeira não adianta nada. Tá. Agora, o cimento tem. Você sabe o Burj Khalifa, aquele prédio gigantesco que tem em Dubai, que é o mais alto do mundo? A fundação do Burj Khalifa recebe energia elétrica todos os dias de 4 geradores 100% do tempo. Por quê? Porque ele está numa região com muito sal. Se ele não receber carga elétrica, tanto o cimento quanto a ferragem do Burj Khalifa, eles colidem, eles colapsam. O corpo é a mesma coisa. Então, se eu boto o pé no cimento, eu já estou ganhando. Se eu coloco na terra seca, já é um segundo nível, já é muito melhor. Se essa terra tiver molhada, melhor ainda. Se ela tiver uma planta que também é viva, com as suas raízes lá no fundo, melhor ainda. Então, é uma escala. Cimento, terra, areia molhada, grama. Ah, mas eu tenho uma árvore na minha casa. Melhor ainda. Melhor ainda. A gente fez um trabalho aqui em Curitiba, numa fábrica de computadores, em que eles tinham muito problema de queima de processador, porque você vai acumulando energia no corpo, quando você pega o processador para colocar na placa, ele queima, porque ele é extremamente sensível. Então o que a gente fez? É linda a fábrica. Você olha ela assim, a gente colocou uma linha de plantas do lado dos caras que montam os processadores. A planta ela só precisa estar num vaso que pese mais do que você e a planta seja maior do que você, porque é uma questão de diferença de potencial, né? O mais pesado recebe a energia. E aí o que a pessoa faz? De 20 em 20 minutos, toca na planta e continua fazendo o trabalho. Eu pergunto a você, o que é que impede a gente de fazer isso dentro das empresas hoje? Nada. Nossa. Absolutamente nada. Só falta de conhecimento. Então, nesse sentido, abraçar a árvore é positivo. Se você vê alguém abraçando a árvore, fala, esse cara vai longe. Uma outra forma ridiculamente simples. A água, se você tirar ela do ambiente natural, por exemplo, eu fervi a água. O que é ferver a água? É um processo em que você vai acelerando as moléculas e vai perdendo uma parte dessa energia em forma de calor. Então essa água literalmente fica morta. Então a água do chimarrão, a água do café, a água do chá, elas não deveriam contar
para o total energético do corpo. O total de líquido, sim, mas do total de energia, não. E aí, o que acontece? Se você pegar a água, colocar numa jarra de vidro, tá? De plástico não, pelo amor de Deus, e deixar no sol durante 2 a 4 horas, você faz ali água solarizada. Que é o que na natureza todo bicho faz. Eu fiz a experiência, meu pai tem um sítio, e ele tem um açude lá, né, um lago. E uma parte do lago tem a mata. E essa mata faz sombra em cima da água. Os bichos nunca tomam água na sombra. Olha que Nunca. Sempre é onde está pegando o sol. Só o idiota do ser humano é que mete numa caixa escura, por dentro de cano, taca cloro, flúor, né, uma série de coisas, e ainda taca filtro lá na ponta. Ah, mas o filtro é ruim. Não, o filtro é bom. Só que ele desestabiliza a água. O que é o carvão ativado? É o melhor filtro que existe, carvão ativado. Só que o que é o carvão ativado? Um radical livre. Quando você passa água por ele ali, ele vai matar a bactéria, ele vai segurar o cloro, que tem um peso molecular muito forte e tal, mas ele vai desestruturar a água. Qual é a forma mais simples que tem de reestruturar a água? Sol. Que legal. 2 a 4 horas. Sempre muito rico, muita mudança. Já estou desenhando o que eu vou fazer a partir de hoje. Júlio, muito obrigada, gratidão por todo esse conteúdo. E queria que você deixasse aí só a última mensagem, que você encerrasse o podcast. A minha última mensagem ela tem a ver com o meu lema de vida, que é meu dilema de vida também ao mesmo tempo, que diz o seguinte: ensine tudo o que você sabe, sem reservas. Não guarde nada para você. Pratique aquilo que você ensina para que você se torne no mundo a referência que você está buscando. Simples assim. Parabéns. Um beijo para você que esteve até aqui. Digita aqui pra gente o que você vai mudar a partir de hoje aí na sua vida, no seu cotidiano. Espero novidades e vejo você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.